Agora, uma coisa que eu acho importante, há muita confusão entre as nomenclaturas cristãs, e seria importante, bispo, explicar para a nossa audiência qual a origem da Igreja Anglicana. E ela vem para o Brasil, eu acho que ela tem uma forte influência no sul do país, né? Sim, Creio eu, pela imigração europeia que nós tivemos no sul. Então seria legal, bispo, explicar para as pessoas a origem da Igreja Anglicana e como que ela chega no Brasil. Pois é. A igreja anglicana, ela começa na Inglaterra. E começa desde os tempos da invasão romana na Inglaterra, lá pelo segundo século da Era cristã. Era cristã. E aí se criou uma igreja que tinha uma relação quase que indireta com Roma, mas não era uma igreja assim sob a égide de Roma. Era mais os conventos, alguma coisa que o pessoal fazia. Mas aí, no século VI, né, o Papa enviou Agostinho. E aí sim, Agostinho oficializou, né, a presença da igreja romana. Né? Então, uma que seria a igreja britânica, que o pessoal chama, que é pré-igreja romana, e que essa igreja, ela, no final, acabou sendo, com a derrota dos romanos, eles sendo expulsos de lá, das ilhas, da ilha, né? Eles acabaram dispersando também muitos cristãos. Ficaram alguns cristãos. Tanto é que Agostinho, né, quando foi enviado pelo Papa, o Magno, né, o Gregório Magno, ele chegou lá e encontrou cristão também, né, cristãos. E foi uma discussão, sempre uma tensão muito grande entre a ideia que vinha de Roma e aqueles cristãos que estavam lá já presentes, que tinham uma história e tal, né? Mas o trabalho de Agostinho e dos outros seus substitutos, né, foram muito, muito rico e acabou organizando, de fato, a igreja romana lá. E depois surge a igreja que se separa de Roma, né, na época da Reforma. Calvino e Lutero, né? Calvino, Lutero e o Henrique VIII, que é a figura importante nessa questão, porque ele era o rei da Inglaterra. E a separação da Igreja da Inglaterra em relação a Roma, ela não se dá por motivo teológico, ela se dá por motivo político. E é essa que é a grande diferença. E que acabou servindo e ajudando para que a herança litúrgica ficasse toda dentro da igreja. Que não houvesse uma reforma litúrgica radical como houve em algumas igrejas protestantes. Então, e aí foi o período de Henrique VIII foi um período muito difícil, porque desde 1533, quando houve a sua expulsão, né, e até a sua morte, né, ele oscilou entre sair da igreja, não sair e tal. E existem até alguns relatos que dizem que ele permaneceu como defensor da fé católica até quase a morte dele. Então, porque ele era católico, o problema dele não era teológico, não era de fé, não era teológico. Mas aí o problema dele era separar por causa da primeira esposa, mulher dele, e a Catarina de Aragão, que não havia dado um filho. E aí ele conheceu Ana Bolena e queria casar com Ana Bolena. Exatamente. E aí, no final, acabou o
papa da época, que eu não lembro o nome, ele acabou não permitindo... Isso, o casamento. O casamento. O novo casamento. O novo casamento. Não permitiu a anulação do casamento e um novo casamento. Bom, diante disso, ele ficou nesse vai e vem lá, até que... Mas ele tinha uma saúde muito frágil, ele era sifilítico, né? E aí, ele acabou casando 6 vezes depois, né? E a Jane Seymour, que deu um filho, né, o Eduardo, né? E esse menino, quando o Henrique VIII morreu, esse menino assumiu, mas ele também era doente. Ele não ficou muito tempo, né? Ele era, além de ser muito jovem, ele morreu logo. Sim. E assumiu a Mary, a Blood Mary, como a gente chama, a gente não tem aquele... Popularmente. Popularmente. Porque ela durante o curto reinado de Eduardo, o pessoal que era anticatólico, eles assumiram o poder e tal, e foram criando normas e coisas. Mas quando a Mary assumiu, a Mary anulou tudo e voltou a igreja para a Inglaterra, para Roma de novo. Para Roma de novo. Mas ela também era doente, ela tinha uma saúde muito frágil. Ela morreu em 1558. Morreu em 1558. E aí assumiu outra filha, porque a Mary, quando o Henrique conseguiu separar, anulou o casamento com a Catarina de Aragão, ele acabou, ela se tornou uma filha ilegítima dele, a Mary. Né? E ela depois assumiu, foi reconhecida, né? Assumiu e tal, reconhecida. E aí assumiu a Elizabeth I, que também era uma filha ilegítima, filha de Ana Bolena, porque Ana Bolena também foi morta, né? Porque e aí a filha se tornou ilegítima. E ela assumiu, e aí sim que o anglicanismo se firmou com o reinado, com o governo, né, da Isabel I, né, Elizabeth I, que durou até outro século. Ela assumiu em 1558, 59, se não me engano. É que houve dificuldade para ela assumir, porque houve muita resistência. Sim. E a partir daí ela se firmou, ficou quase 50 anos por aí. Tá. E aí que se tornou... Esse é o anglicanismo. E o anglicanismo, ele oscilou entre, né, a Igreja Católica e a Igreja Protestante, a igreja reformada, né? Tá. E aí ficava um meio termo entre elas, tanto é que costumavam chamar que ela era a Igreja Ponte, porque ficava um meio termo entre essa igreja. E assim foi, ao longo do tempo. E a igreja incorporou todo esse quadro, né? Esses modelos de igreja, incorporou na sua eclesiologia. Tá. Tanto é que nós temos 3 tipos de igreja, né? A igreja evangelical, a igreja católica, né? Anglo-católica, anglo-evangélica, e a igreja ampla, que reúne as duas outras. Tá. As duas e tal. Entendi.